a pessoa do Senhor Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é outro fato fundamental. Aquele que sempre existiu na divindade tornou-se carne e habitou entre nós. Deus manifestou-se em carne. Os teólogos dos séculos passados davam a essa verdade o nome de afiliação eterna de Cristo. E por isso João, o apóstolo, disse: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 5. Esse é o segredo para vencer o mundo. É tão simples que nos passa despercebido. E a confissão de que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha sólida o Messias edifica a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, por mais que tentem fazê-lo. O Senhor Jesus declarou que toda a autoridade e todo o poder lhe foram dados, tanto no céu como nesta terra decaída. Ele nos ordenou ir, portanto, fazer discípulos de todas as nações, e acrescentou: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 20. Colocado de forma simples, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua edificação, e se obedecermos ao seu mandamento de ir, ele prometeu estar conosco até a consumação do século. Aqui está um fato imutável, que não pode alterar-se. Essas declarações do Senhor Jesus podem ser expressas por nossos lábios durante a oração corporativa, e Satanás não pode fazer absolutamente nada a esse respeito. A expressão da verdade o paralisa. Essa é a razão porque a simples, mas profunda, declaração Jesus é o Senhor humilha e desmoraliza as forças satânicas e provoca a sua derrota. Deus nos dá tudo no Senhor Jesus: a sua salvação, o seu poder, a sua graça, a sua sabedoria, a sua vida e o seu tudo. Ele é o dom inefável de Deus para nós, e com ele Deus nos dá todas as coisas. E essa confissão, feita com nossos lábios, anestesia Satanás e suas hostes. Satanás sabe que o mais simples filho de Deus pode todas as coisas em Cristo, que o fortalece. No momento em que qualquer filho de Deus habita em Cristo e Cristo nele, os poderes das trevas são neutralizados. Eis aqui um fato que perdura para sempre e não é mudado nem pela mais violenta batalha nem pelo conflito que estamos enfrentando. E a expressão desse fato com nossos lábios que pode mudar a derrota em vitória. Satanás não consegue lidar com uma expressão de fé assim: a obra consumada de Cristo. Aqui está outro fato eterno. A obra do Senhor Jesus consumada na cruz foi pré-determinada antes da fundação do mundo, mesmo antes que existisse o tempo. Quando ele morreu no Calvário, consumou a obra da nossa salvação, razão expressa pela qual ele tinha vindo. Ele assentou o fundamento legal sobre o qual Deus, o Pai, pode salvar-nos, guardar-nos, prover em nosso favor, proteger-nos e abençoar-nos. Sobre essa base, ele pode transformar um pecador em santo. Ele pode nos conformar à semelhança do Messias, não importa quão deformados ou perversos ou maus tenhamos sido. É somente nessa base que experimentamos a sua misericórdia eterna e seu amor constante. Esse também é o fundamento sobre o qual ele pode completar seu eterno propósito para o homem e para o universo. Por meio dessa obra consumada, o Senhor Jesus conquistou e derrotou completamente os poderes das trevas. Antes do Calvário, Jesus declarou: agora é julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Satanás foi rebaixado de posto por meio da obra do Senhor Jesus no Calvário, e não há nada que ele possa fazer a esse respeito. O apóstolo João escreveu: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8b. As obras de Satanás, que são tão numerosas e poderosas, foram todas destruídas por meio da obra consumada do Messias. O escritor da carta aos Hebreus já havia anteriormente destacado esse fato, quando escreveu: para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Carta aos Hebreus capítulo 2, versículo 14b. Satanás foi reduzido a nada pela obra do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Carta aos Colossenses capítulo 2, versículo 15. O Senhor Jesus desnudou e desarmou os principados e poderes espirituais, levando os cativos na comitiva do seu triunfo. Isso não é um conto de fadas, não é um faz de conta, também não é uma vaga possibilidade. É um fato e uma realidade. O Senhor Jesus reduziu a nada a autoridade, o poder e as obras de Satanás e de suas hostes. Contudo, estamos muito conscientes da força e do poder das hostes satânicas. Elas nos parecem muito reais e presentes. Contudo, o Senhor Jesus desarmou-as, reduziu a nada o seu poder e destruiu a sua eficácia.
É esse fato que precisamos proclamar a fim de obtermos vitória sobre essas hostes. Toda a hierarquia satânica treme quando um filho de Deus, por mais simples que seja, pronuncia verbalmente essa realidade. Essa é a verdade absoluta. Os poderes das trevas são muito espertos em sua propaganda. Eles fazem grande barulho e com isso muitos crentes se encolhem de medo. Fazem os crentes pensarem que eles são poderosos e estão no comando. Mas isso não é verdade. Eles foram reduzidos a nada, foram despidos e desarmados. A chave da vitória e da conquista se encontra em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por meio da obra consumada do Senhor Jesus e do sangue do Cordeiro, que representa essa obra, por meio da palavra do seu testemunho, a expressão simples, real e verdadeira desse fato, e porque eles renunciaram à própria vida, obtiveram a vitória sobre o diabo e se tornaram seus conquistadores. A atual posição de Cristo. A atual posição do Senhor Jesus é uma arma tremenda. Esse é outro fato eterno. Atualmente o Senhor Jesus está entronizado à direita de Deus, o Pai. Ele tornou-se Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Governador dos Reis da Terra. Todos os governadores, os presidentes, os reis, até mesmo os ditadores e autocratas reinam pela graça de Deus e unicamente pela permissão de nosso Senhor Jesus, tanto os bons governantes como os maus. O Senhor Jesus os estabelece no governo e também os depõe. Toda a autoridade e poder no céu e nesta terra decaída estão nas mãos de nosso Senhor Jesus. Por isso não há situação, nem internacional, nem nacional, nem local, que seja difícil demais ou complexa demais para o Messias resolver. O Senhor Jesus também se tornou cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Esse fato da presente posição do Messias é de extrema importância, considerando a batalha em que a igreja está envolvida. Verdadeiramente ele foi feito cabeça sobre todas as coisas para a igreja? Se isso é verdade, então temos nas mãos uma arma muito poderosa. Afinal, o Senhor Jesus declarou enfaticamente que as portas do inferno não têm como prevalecer contra a igreja que ele está edificando. Este é um terreno firme para nos estabelecermos em oração e intercessão em favor da edificação da sua igreja. Ele também é o Rei de Israel. O Senhor Jesus, o Messias, jamais abdicou do trono de Davi. Na verdade, Isaías profetizou, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 7. A nação de Israel crê que é uma república, quando na verdade é um reino. Dentro em breve, o rei de Israel retornará a Jerusalém. Isso é verdade e é uma arma poderosa nas mãos daqueles que oram e intercedem em favor de Israel. Seria inconcebível que o rei de Israel não cuidasse do seu destino e não cumprisse o seu propósito para essa nação. A presente posição do Senhor Jesus é verdade e não mito. Se é assim, então estamos de posse de armas incrivelmente poderosas, que o Espírito Santo pode conduzir-nos a usar. Os poderes das trevas e do mal têm todo interesse em fazer-nos crer que eles são supremos. Contudo, eles foram desarmados e reduzidos a nada. Por meio da oração corporativa, proclamaremos a posição poderosa do Messias, entronizado à direita de Deus Pai. A presente posição do Senhor Jesus é uma realidade poderosa. A imutabilidade do conselho de Deus. Devemos aprender não só a usar a palavra de Deus, mas também a firmar-nos na imutabilidade do conselho de Deus. O termo imutável significa invariável ou sem possibilidade de mudança. Deus nunca se desvia do seu propósito eterno. O conselho de Deus é imutável e executará toda a sua vontade, independentemente das circunstâncias e condições. Livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10. Quando estamos enfrentando batalhas mais intensas, o Espírito Santo pode nos conduzir a enxergar a imutabilidade do conselho de Deus. Willie F. B. Barton, um grande missionário na África do Sul, disse que duas palavras são impossíveis de simplificar: reconciliação e imutabilidade. Barton compreendeu que Deus não mente e sua palavra é imutável. Ele viveu com base na fidelidade de Deus, e isso foi a base do seu ministério e vida. Na oração corporativa, nossas declarações e afirmações devem basear-se na imutabilidade de Deus. O Espírito Santo nos dará muitas armas baseadas nessa verdade. A vontade revelada de Deus. A palavra de Deus revela a sua vontade e o seu propósito para a igreja, para Israel, para as nações e para cada ser humano. O propósito eterno de Deus é um tema que começa no livro de Gênesis e se desenvolve em toda a Bíblia, culminando em Apocalipse com a Nova Jerusalém.
A Bíblia é essencialmente a história de duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Babilônia representa o homem decaído e seu orgulho, enquanto Jerusalém representa a salvação e o próprio Deus. Cada ser humano está em uma dessas cidades. Aqueles que nasceram na primeira e por meio do novo nascimento, foram transferidos para a segunda são abençoados. Babilônia é apresentada pela primeira vez em Gênesis 11 e é destruída em Apocalipse. Abraão foi chamado a sair de Ur, na Babilônia, e ir para uma nova terra. Ele aguardava a cidade com fundamentos, a Jerusalém celestial. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 8-10. A Jerusalém terrena representa o propósito de Deus, o seu trono, reino, palavra e salvação, e jamais desaparecerá até que seja eclipsada pela Jerusalém celestial. A vontade revelada de Deus é a base sólida para a oração corporativa. O apóstolo João escreveu: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve, sabemos que obtemos as petições que lhe fizemos. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Mesmo em meio a conflitos violentos, podemos firmar-nos na vontade de Deus. Daniel, ao descobrir por meio das Escrituras o tempo determinado para o cativeiro de Jerusalém, orou e intercedeu fervorosamente. Deus revelou a ele a verdade e por meio de suas orações, o povo de Deus foi restaurado. Isso ilustra como usar a vontade revelada de Deus na intercessão e na oração. Espero que você tenha gostado. Até o próximo áudio e até lá. Fique na paz, daquele que te amou primeiro.